Hello! Fala, galera! Oi! Sexta-feira, aqui no sul, está um pouquinho frio. Bom, enfim, para quem tá aqui nessa live ou vai assistir depois, é um tema bem interessante. Olha, já tem gente chegando, vai chegando, que o tema é bem interessante. Nós vamos falar da conquista da independência emocional, tá? E, inclusive, você que tá entrando aí, se você conhece alguém que talvez esse tema seja bem legal para a pessoa saber, ou se você mesmo conhece alguém que queira ter um pouco mais de independência emocional, talvez esse seja um momento de você encaminhar essa live para alguém, porque é algo bem legal, né? Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mônica. Deixa eu acenar aqui para algumas pessoas. Ah, que legal. Tudo bem, gente? Catiúcia já entrou, né? Eu vou estar falando com uma pessoa ao vivo que de fato sentiu essa independência emocional. Bom, enfim, meu nome é Mônica, eu sou psicóloga há mais de 16 anos, tá? E hoje nós vamos estar falando um pouco da independência emocional. Se você está cansado, por exemplo, ou cansada de viver na sombra do seu parceiro, sabe? Tudo que você vai fazer parece que depende do seu parceiro, ou às vezes, eu tô falando parceiro ou parceira, mas às vezes a gente é dependente emocional de amigos, sabe? Ah, se o meu amigo for para algum lugar, eu vou. Se ele não for, eu não vou. Ah, se o meu parceiro fizer alguma coisa, eu faço. Senão parece que perde a graça, né? Então, é nesse sentido. Se você tá cansado, se você precisa, né, da aprovação, ou até mesmo de estar fazendo alguma coisa no qual o outro também tem a vontade de fazer, e aí a sua vontade própria às vezes não prevalece, fica aqui comigo, que esse caso tem jeito, tá, gente? Então, assim, bom, antes de tudo, por que eu criei o método CSC, né? Eu tô na clínica há 16 anos e eu descobri nesse tempo de clínica que... Já a Catiúcia vai entrar, ai que legal. Eu descobri nesse tempo que eu tô na clínica que as demandas é muito de relacionamento, mais de 90% das demandas aqui, ó o joinha, é de relacionamento, dependência emocional e insegurança. Então, com isso, o que eu venho aplicando nos meus pacientes há 16 anos, eu criei o método CSC, que é uma oportunidade de estar levando isso para o digital e para as pessoas que sofrem de dependência emocional, de insegurança, de ciúmes, tá podendo usufruir dessa técnica, desse método, tá? E então ele não é à toa. Por mais que seja o ciúme sob controle, o ciúme ele é o final do processo, é a parte visível, é a parte que a gente consegue perceber. A gente consegue até perceber quando outra pessoa está com ciúme, né? É muito visível, mas a raiz disso é muito mais profunda. A raiz disso é a insegurança, a raiz disso é a dependência emocional. Ninguém chega lá e tem ciúme ou fica incomodado com alguma coisa do parceiro se não sente insegurança e dependência emocional. Então a raiz de tudo isso é muito mais profunda. E hoje nós vamos estar falando aqui, eu venho fazendo lives com pessoas no qual eu apliquei o método CSC, para vocês verem que é possível, porque eu falando, né, é óbvio que eu trabalho com isso há 16 anos, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acredito que quando outra pessoa que tenha experimentado isso e fale do quanto isso foi libertador, seja muito mais plausível e possível de saber que existe um processo que você pode se livrar dessa insegurança, tá? Então, vou chamar aqui a Catiúcia, pera lá, para participar comigo sobre independência emocional, para quem tá entrando agora, tá bom? Aí, olha ela aí, maravilhosa. Tudo certo, Cati?
que alegria. Bom, antes de qualquer coisa, se Uhum. apresente, por favor, para as pessoas te conhecerem. Quem é a Catiúcia? Então tá. Bom, eu sou a Catiúcia, né? Eu sou paciente da Mônica já tem, eu acho que mais de 10 anos, né? Você Tem estava tempo. grávida da sua filha caçula. Quantos anos No- ela tem? 9 anos. Então, é isso mesmo. Então, eu sou paciente da Mônica há 10 anos e eu trabalho na área da educação. E aí, agora eu gostei tanto dessa experiência que eu sou estudante de psicologia também. Então, segundo ano de psicologia, então É essa porque sou eu. você viu o quão libertador emocionalmente é, né? Você foi Sim. estudar também. É, isso aí. E também por causa do meu trabalho na função que eu atuo na área de educação, conhecer um pouquinho desse sistema, entender o ser humano é muito importante, né? E Com como eu certeza. vivenciei coisas libertadoras com a terapia, enfim, aí me apaixonei pela profissão e estou fazendo Isso mesmo. faculdade. Bom, enfim, eu separei algumas perguntinhas aqui para eu fazer para você e até para o público entender as diferenças, porque quando a gente fala no sentido emocional, parece que a gente nasceu assim, vai ficar assim a vida inteira e vai morrer assim. E quando a gente faz terapia ou quando a gente aplica métodos muito bem estruturados cientificamente, a gente consegue ver de que é possível mudar muitas crenças, muitos sentimentos, até comportamentos. Então, eu separei aqui algumas perguntinhas para a gente fazer essa comparação de antes e depois, né, nessa sua jornada. Ô, Kati, deixa eu ver aqui, que eu vou ler. Uhum. Antes de você trabalhar a independência emocional, fala para mim como que era um dia típico quando a insegurança batia. Tipo, o que que você fazia? O que que você sentia? Como que a sua mente trabalhava? Sim. Então, assim, eu acho que se eu fizer uma retrospectiva, eu vou lembrar de fatos onde eu já não tinha essa independência emocional, no sentido de querer agradar o outro, no sentido de não querer ser rejeitada mesmo, né? Isso eu acho que eu vivencio desde lá, da fase escolar, nos anos iniciais, né? Porque, igual você falou na chamada, tem a questão do relacionamento com amigos, então, sempre aquela questão da aprovação com a amiga, de não querer criar uma indisposição, de aceitar a vontade do amigo em vez da sua. Então, eu me recordo bastante disso. Só que eu acho que foi quando eu comecei a trabalhar, que aí é inserida mesmo num contexto social muito maior, que eu comecei a conviver com essa dificuldade, né? Uhum, O medo de expor as ideias, o medo de muitas vezes falar o que sente ou os desejos, e de ser reprovada por isso, né? uhum, Pequenos exemplos, assim, numa reunião de trabalho, às vezes você tem uma ideia que é contrária à ideia de quem está falando, e aí eu não expunha a minha ideia, que eu acho que seria uma boa ideia, eu não falava, com medo de ser rejeitada, da minha ideia não ser aprovada, eu precisava muito da aprovação dos outros, né? uhum, E apesar de eu acho que eu não demonstrava tanto isso, mas é uma coisa que eu sempre vivenciava, né? Eu sabia que eu não impunha minha opinião muitas vezes, nem a minha vontade, porque eu falava assim, vou perder essa amizade, ou a pessoa do meu trabalho não vai gostar tanto de mim, não vou me achar tão querida, porque isso era uma coisa que para mim era muito importante, né? Então, vamos supor, em sintomas físicos, eu ficava depois remoendo aquilo, né? Poxa, eu devia ter falado, poxa, por que que eu não fiz? E eu, por ser uma pessoa meio raivosa, eu ficava muito tempo pensando Demônio. naquilo, Uhum, remoendo, não esquecia fácil. E uhum, aí, quando eu me casei, aí eu me deparei com grandes obstáculos. Por quê? Porque aí eu estava convivendo com uma pessoa e a gente tinha que decidir juntos, de certa forma, o futuro dos nossos dias, as coisas que diziam respeito a mim e a ele. E muitas vezes eu me peguei não falando de fato, ou às vezes falando o que era importante para mim, mas não insistindo naquilo, né? Por que uhum, que eu não insistia? Porque eu não tinha segurança na minha vontade. Às vezes eu achava que a minha ideia não era era bom. uma ideia boa, que a ideia dele sempre seria melhor. E aí, Uhum, por causa disso, a gente vivenciou circunstâncias onde
A vontade, né, a ideia dele prevaleceu em algumas decisões importantes, e aí que Uhum. começaram os grandes problemas, né, porque eu fui me vendo ficando cada vez mais adulta, amadurecendo cada vez mais, e deixando na mão, não só dele, né, na mão dos outros, decisões importantes que eu deveria tomar, porque diziam respeito a mim, né, e eu sempre terceirizando, deixando na mão do marido, na mão do amigo, na mão do patrão, na mão de não sei quem, e a minha vontade de fato ia ficando. A Eu acho gente, que é mais ou menos isso. na psicologia, a gente fala que são crenças limitantes, né? A gente acredita tanto que o outro é melhor, ou que a ideia do outro vai ser, vai ser melhor, Uhum. né? Vai ser mais aprovada, ou que o outro tem razão, que a gente vai se anulando, a gente vai ficando, né? É. E fala para mim, como que você percebeu o momento exato, assim, de que você precisava ter mais clareza, precisava ter mais segurança, que você estava meio que se Uhum. perdendo? Teve um momento exato, assim, nossa, eu preciso arrumar isso, porque Uhum. tá complicado. Na verdade, assim, não teve um momento assim onde eu aprendi, falei, nossa, é isso que tem Aham, acontecido lá atrás. Eu acho que essa foi uma percepção que eu tive agora, recentemente. Eu já fui tomando algumas atitudes que me levaram a construir essa maior segurança emocional. Só que foi aham, recentemente que eu tive a lucidez, que eu tive um insight de que o grande problema era sempre eu deixar na mão do outro a, a decisão para minha vida, sabe? Então, por uhum, exemplo, no casamento, a gente vivenciou algumas situações financeiras, porque meu marido abriu uma empresa na época e ele tomou algumas decisões, assim, eu falo isso aqui porque foram coisas muito bem conversadas, não estou expondo ele, né, de uma maneira uhum, que não sim, seja ética, nada disso. Mas é que é uma coisa que faz parte da minha história também, então foi mais ou menos assim. Ele foi tomando algumas decisões e eu achava que aquilo não ia ser da maneira como ele estava idealizando. Só que eu não tinha a menor segurança em mim para bancar aquilo e falar: não, não vamos fazer isso, vamos fazer isso. E aí, uhum, quando tudo saiu exatamente como eu havia previsto, né, e eu fui uma grande prejudicada, digamos, foi aí que eu tive um grande bug, né, emocional, porque eu falei, meu Deus, e agora? E isso foi terrível, porque eu joguei nele uma culpa que eu poderia não ter jogado, né? Porque a sim, responsabilidade da minha felicidade e também de insistir no não quando eu acho que não, né? De decidir as coisas da vida, não era só dele, é uma responsabilidade nossa. E eu terceirizei, deixei muito na mão dele para decidir as coisas. E aí foi nesse contexto que eu falei, meu, eu preciso de ajuda. E aí eu uhum. comecei a fazer terapia. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fui aprendendo foi aprendendo a me impor a minha vontade. Isso é E legal. não ceder, né? Porque eu Uhum, acho que é um processo. Quando a gente aprende que a gente tem que impor um pouco mais a nossa opinião e a nossa vontade, a gente acaba caindo na manipulação do outro, né? E não no uhum, sentido ruim. Eu acho que todo mundo acaba tentando manipular o outro ali, mesmo que inconscientemente. E aí eu acabava caindo um pouco, e aí foi uma coisa de muito embate, até que eu consegui, de fato, começar a impor aquilo que eu achava correto, sabe? Falava, não, isso aqui uhum. vai me prejudicar, não, isso aqui vai prejudicar muito o meu trabalho, não, eu não concordo com essa decisão. Só que não foi uma coisa do dia para a noite, né? Foi uma coisa que levou aí, nossa, Você anos foi até tendo, que eu conseguisse. você foi tendo consciência, né? Exato. E aí, recentemente, foi quando eu pensei, falei, nossa, até o meu relacionamento seria muito mais leve, a vida do meu marido, né, dos meus amigos mais próximos, talvez seria mais leve, seriam mais leves Uhum. as vidas, se eu impusesse mais a minha opinião, porque não é o outro que tem responsabilidade de me fazer feliz, né, nesse sentido. Eu que Isso, tenho que lutar pelas coisas que eu acho que são boas, né, para mim. com certeza, e isso que você está falando é muito plausível mesmo, porque quando a gente coloca a responsabilidade no outro, automaticamente, se algo não dá certo, a gente coloca a culpa no outro. Culpa no outro. Só que quando a gente assume esses sentimentos, né, que a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro, automaticamente a gente fala para si mesmo que a gente não precisa fazer nada.
Entendeu? Que o problema não é com a gente, entende? Isso. Então é o outro que tem que fazer alguma coisa, é o outro que tem domínio da sua vida, é o outro que tem domínio dos seus sentimentos. A gente só começa, de fato, eu percebo isso muito assistindo os pacientes, né? A gente Uhum. só começa, de fato, a ter essa mudança, a virar essa chave, quando a gente assume a responsabilidade, quando a gente assume o comando da nossa vida, né? Não, peraí. Não importa se o outro estava dentro das decisões, entendeu? Uhum. Mas se você tá junto, né, É você uma tem essa parceria, né? responsabilidade também e você consegue fazer alguma coisa. Então, enquanto a gente coloca a culpa no outro, a gente não faz nada para mudar. Esse é o Não. ponto, né? E eu O acho que ca... pequenas e grandes coisas, desde a escolha do restaurante onde a gente vai jantar, que às vezes fala, onde você quer ir jantar? Ah, eu não sei, escolhe você. E chega lá no restaurante, você não gosta do restaurante, você passa a noite inteira reclamando, só que você também, na hora que deveria ter escolhido, você não escolhe, não falou onde Uhum. você queria ir, até grandes decisões que podem, sei lá, né, acabarem com o relacionamento. E isso também é interessante porque, assim, quando a gente já tem esse costume, quando a gente já tem essa crença dessa falta de segurança, a gente coloca em várias outras situações da nossa vida, desde de uma coisa simples, da escolha de um restaurante, até coisas mais profundas. Então, o nosso cérebro ele só muda de lugar. Bom, enfim, qual foi, para a gente, né, Uhum. para ser mais objetivo também, teve algum momento, assim, que você considerou que foi o mais difícil para você superar essa dependência, esse precisar do outro? Olha, eu acho que foi quando eu tive que decidir mesmo, falar assim, olha, ou eu tomo as Aham, rédeas disso, ou eu decido, vou atrás. Vamos aham, supor, eu quero comprar uma casa, né? E o outro achar que isso não é importante. Por exemplo, não é que não é importante, não é a prioridade. E aí eu tratar bastante isso no sentido uhum, de que eu vou fazer o que for preciso para comprar a casa, sabe? Não vou ficar mais escutando se investir aqui, se investir lá, é uma coisa mais produtiva. Um exemplo, foi mais ou menos isso. Eu acho que uma coisa concreta, um fato concreto, acho que foi nesse momento, onde eu falei, não, eu preciso, se eu não estou feliz aqui, eu quero, por causa do trabalho, crescer, eu quero ter uma casa, um exemplo, né? Vou falar casa porque é uma coisa concreta. aham. Foi aí que eu falei, não, e com terapia, né? Tratando isso. Eu lembro que a gente tratava assim, não, eu preciso. Então você falava, Kátia, mas o que que você precisa, então, para comprar o apartamento que você tanto quer? Não, eu vou precisar fazer isso, precisar fazer isso. Aí a gente começou a processar Material. Uhum, isso, o que eu precisava. Só que aí a gente tem que acreditar na nossa escolha, né? E por causa das nossas crenças limitantes, às vezes você fala, será que eu tô fazendo certo? Será que depois não vai dar errado, a pessoa ainda vai falar, viu, foi lá, fez e deu errado. Então, acho que foi uhum, mais ou menos há uns 3 anos quando eu falei, não, só que nesse processo todo também tomei decisões bem erradas, né? Eu acho que faz uhum. parte do aprendizado, né, e do crescimento. Claro. Uhum. Bom, enfim, e me conta uma situação assim que você percebeu que você lidou de uma maneira diferente de antes, sabe? Quando você falou assim, opa, pera aí que eu tô acreditando mais nas minhas coisas, tô acreditando mais em mim, sabe? Aquele momento que antes você teria uma atitude mais de dependente, e aí quando você percebeu que você teve uma atitude assim, com mais segurança, com mais independência. Uhum. Eu acho que foi quando, por exemplo, eu decidi que não vou voltar a fazer faculdade. Porque eu sempre brincava, né? Falava assim, ai, Mônica, eu quero parar de trabalhar. Apesar de trabalhar muitos anos, eu falava assim, ai, eu quero parar de trabalhar, eu quero que meu marido me sustente. E era um desejo de verdadeiro, né? Ok, né? Você sustenta os seus devaneios. E aí eu pensava Aham, muito nisso. Só que quando eu falei, não, eu não posso colocar nele também uma responsabilidade nesse sentido, que não é só dele, ou que não é do outro, é de mim, não posso depender, né? E aí eu falei, não, eu vou voltar a estudar, porque eu sabia que na área da educação, o tanto que eu trabalhava, para eu conseguir, vamos supor, realizar algumas coisas que seriam voltadas para mim, alguns sonhos que eram importantes para mim, eu não ia conseguir. Eu falei, eu preciso fazer uma transição profissional, sabe? Não só por não gostar da educação, não é sobre isso, eu gosto muito, mas eu queria crescer. Então, acho que nesse uhum, momento, quando eu decidi, falei, não, eu vou voltar a fazer faculdade.
a ideia de ir, de fazer, de sair da zona de conforto, voltar para uma sala de aula, né, depois de alguns anos, socializar com pessoas mais jovens, e abrir mão mesmo de pensar, poxa, eu sou uma mulher com quase 45 anos, já não tenho a mesma disposição dos 20. Só que eu acho que nesse momento eu fiz algo de concreto. Eu falei, Uhum. ok, se eu tiver a realização dos meus sonhos, ótimo, eu não vou depender 100%. E se não acontecer da forma que eu planejei, eu posso sim contar comigo mesma, porque eu sou responsável, né, Uhum. pelas minhas decisões e escolhas. Sou eu que preciso fazer, né? Não dá para deixar na mão do outro. Porque o que é importante para mim, às vezes não é importante para o outro. Com certeza, por isso que é importante a gente acreditar em nós mesmos, porque você, né, é a única pessoa capaz de suprir o que você deseja. Não tem como a gente esperar isso do outro, né? O outro ele tem uma noção do que é dele, né? Sim. Enfim, E só um pouquinho, essa autorresponsabilidade acho que melhora o relacionamento. com Porque aí certeza. você tira das costas do outro um peso que você fica jogando lá o tempo todo, e de repente a coisa fica mais leve. Porque você fala, poxa, eu também devo fazer por mim. Aliás, eu posso, eu tenho capacidade de fazer por mim. Exatamente, perfeita essa sua colocação. As relações elas ficam mais leves quando a gente assume o controle da nossa vida, quando a gente tem essa autorresponsabilidade, quando a gente não coloca esse peso no outro e também não pega peso que não é nosso, entende? A relação ela Uhum. flui melhor quando a gente sabe os papéis, né? O que cada um tem que fazer, o que é de responsabilidade de cada um. Hoje, com mais independência emocional, qual que é a sua maior conquista, Kate? Olha, não me justificar, eu não fico mais me justificando para as pessoas, só para pessoas que realmente me importam, que não vai me custar fazer isso, eu faço porque eu quero e não para agradar ninguém. Perfeito. Eu acho que eu tenho, como todo ser humano, um incômodo ali, né, com a sociedade, que vão pensar, mas eu acho que numa escala de 0 a 10, isso é muito menor que 5, porque eu sei que eu Perfeito. não tenho controle sobre o que pensam a meu respeito, né? Eu Uhum. tento não sofrer por isso, eu não fico mais me importando, e eu acho que hoje eu tento impor mais aquilo que é importante para mim. Então, se é importante para mim, se faz sentido, e se é importante para as pessoas com quem eu me relaciono, porque não é porque eu acho que hoje eu dependo menos emocionalmente que eu não quero me relacionar. Ao contrário, é claro que Uhum. eu quero me relacionar, sim, com os meus amigos, com meu marido, com as pessoas que me cercam, só que de uma forma mais leve, sem me sacrificar pelo outro. Eu acho que impor o meu limite. Tem que impor o Perfeito. limite. Eu acho que isso tem sido bem importante. É um trabalho de formiguinha, né? Mas eu acho que eu tenho conseguido. Essas duas coisas que eu falei primeiro, de não me justificar, não me importar tanto com a opinião do outro, se vai gostar, se não vai gostar, se eu vou ser querida, se não vou ser querida, isso já está bem melhor, Mendes, já tem bem melhor elaborado. E tem, eu acho engraçado, né, que tem gente que fala assim, ah, mas eu nem ligo para o que o outro pensa. Liga. Ah, Lá no sim, fundinho, lá no fundinho, sim. fica uma vozinha que fala assim, que será que o outro pensou? Porque isso é um instinto, sabe? A Hum, gente aprende isso desde criança. Quando a gente é criança, a gente quer a aprovação dos nossos pais pelo que a gente está fazendo, se a gente está indo bem, se esse é o caminho. Então, depois, na vida adulta, a gente transfere isso para a sociedade, para os amigos, né? Para relacionamentos. Mas se a gente fica vivendo dessa maneira, a gente não assume o é. controle da nossa vida. Kátia, eu quero te agradecer. Ah, imagina, para ver uma alegria. Muito obrigada, assim, maravilhosa, te admiro muito. Ah, eu que admiro Seu você. crescimento emocional, assim, me brilha os olhos, entende? É sensacional. E não sei se você quer acrescentar alguma coisa, às vezes falar algo que eu não tenha perguntado também. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a terapia ela é essencial, sabe? Fundamental. Eu sou uma Uhum. antes e depois. Aí eu fico pensando, meu Deus, se eu ainda tenho tantas situações assim, fazendo terapia, imagina se eu não fizesse. Então, É, eu acho eu, que todo mundo precisa mesmo, né, se conhecer e assumir as rédeas de algumas coisas, porque uhum. a gente que é responsável, né? Não posso colocar no outro. Eu tenho que Sim. tomar as rédeas da minha Deixa, felicidade, das minhas emoções.
Ai, que lindo. Deixa eu só perguntar aqui que tem algumas pessoas interagindo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Porque ela viveu, de fato, né, o antes e o depois da independência emocional. E só para contextualizar, né, a gente está fazendo essa live, mas isso tudo que eu estou fazendo e também que eu apliquei em você faz parte do método CSC que eu venho trabalhando aqui no contexto de marketing digital. Então tem muitas. E assim, por que que eu pensei nisso? Porque tem muitas pessoas, vamos fazer, Silvia, vamos fazer terapia. Tem muitas pessoas que não têm a oportunidade de estar aqui sozinho e estar aqui no momento individual. Então eu sempre pensei assim, por que não estender tudo que eu faço para as pessoas aqui de uma maneira individual para tantas pessoas? Porque, gente, cá entre nós, quando a pessoa é emocionalmente bem resolvida, a relação é leve, a conversa é leve, a gente não fica levando as coisas para o pessoal, a gente fica de uma maneira mais Uhum. racional e não fica aquele peso em conversa, em relacionamento. Então, na verdade, tudo isso que a Kátia está falando, existe um método que eu desenvolvi, que eu apliquei nela, que eu aplico em tantas pessoas aqui dentro, né, há mais de 16 anos, e que é uma oportunidade de vocês estarem iniciando essa independência emocional, tá? Por mais que chama ciúme sob controle, o ciúme, eu sempre falo assim, é o final. É onde a gente percebe, é plausível, né? Quando a gente vê alguém com ciúme, você consegue perceber que a pessoa está com ciúme. Mas qual que é a raiz do ciúme? A raiz do ciúme é isso, é a insegurança, é a dependência emocional. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. É, eu sou muito assim. Então, pois é. Então a gente precisa analisar essa questão da insegurança, trabalhar essa insegurança emocional, né? A Thalita está agradecendo por compartilhar. Realmente, tem que ter muita coragem, né? Mas, gente, é tão libertador que quando a gente conquista essa independência, a gente quer falar para o mundo, não é, Kátia? Sim, Gente, sim, existe é. algo para fazer para você não ficar sentindo assim. Sim. Acho que até as amigas percebem, né? Antes eu falava qualquer coisinha, eu mandava depois mensagem, falava assim, amiga, você ficou triste comigo? Sabe, pequenas coisas. Então, acho que Uhum, influencia e traz benefícios para todos, né? Por isso eu com falo certeza. muito, Eu tenho, indico. eu tenho muitos pacientes que chegam aqui e falam assim, e aí eu pergunto, por que que veio, quem indicou e tal. Falei assim, eu vim porque eu vi fulano totalmente diferente. Então eu quero Uhum, ficar é isso aí. igual. É É tão bom. muito interessante. Bom, Uhum. mas enfim, ó, para quem está aqui na live e até mesmo depois quem assistir, esse método que eu apliquei na Cate e que eu apliquei em tantas outras pessoas, tá? Eu desenvolvi o método CSC, que é ciúme sob controle, que a gente trabalha a raiz dessa insegurança emocional, dessa dependência emocional. E ele está disponível no meu link do Instagram, tá? E ele vai ficar com 50% de desconto. Olha eu fazendo Uhum. propaganda. Estou Tá vendendo. certo. Tá Vai ficar com certo. 50% de desconto até o final desse mês. Então, se você quer dar um passo para viver também um pouco disso que a Kátia colocou para a gente, talvez esse seja o momento. Kátia, é isso. Muito obrigada. Tá Eu que bom? agradeço. Sorte é nossa de ter você. Um beijo, Beijo, gente. Obrigada para quem ficou até aqui. Até mais. beijo. Tchau. Tchau.